Essa questão é uma questão que caiu na prova da PM no ano de 2018, da banca AOCP. Então a questão é de conjuntos, o tema, e ela fala o seguinte: dados os conjuntos A, 1, 2, 3 e 4, e B, 3, 4 e 5, então o número de elementos de A união com B é igual a esse U aqui. U, significado é união. Então, o que a questão quer? Ela quer saber o conjunto união, A união com B. E quer saber quantos elementos tem nela. Então, o que a gente pode fazer? Como A, o conjunto A, os elementos são 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, os elementos são B. Os elementos são 3, 4 e 5, a gente nota que em ambos os conjuntos tem o 3 e o 4 repetidos. Então, vou colocar aqui de vermelho até, para destacar. 3 e 4 estão repetidos. São os elementos repetidos tanto em A quanto em B. Então, para A união com B, a gente acha os elementos A união com B de 1, 2, 3, 4 e 5. Porque a gente não coloca os repetidos duas vezes. A gente coloca só uma vez. Então, o que a questão pede? O número de elementos de A união com B. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, são 5 elementos. Letra C. Uma outra forma de fazer a questão também é a seguinte. A gente pode fazer, vou só apagar aqui, colocar de outra forma. Existe uma fórmula que mostra a união, o número de elementos da união de A com B, que é igual número de elementos de A mais, só apagar aqui, número de elementos de A mais o número de elementos de B, só achar aqui, número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Então, número de elementos de A união com B é igual. Qual é o número de elementos de A? 4 elementos, que são 1, 2, 3 e 4. 4 elementos. O número de elementos do conjunto B? 3 elementos, que são 3, 4 e 5. 3. E aí, o número de elementos da interseção de A com B. A interseção é o quê? Os números que são, grosseiramente falando, são os números que estão repetidos, tanto no conjunto A quanto no conjunto B, que, como a gente mostrou, são o 3 e o 4, que são 2 elementos. Então, são 2 elementos. Logo, a gente pode achar uma outra forma, né, de resolução da questão. É número de elementos de A união com B é igual 4 mais 3, 7 menos 2. Número de elementos de A união com B é igual a 5. Letra C. Entenderam?